começando o podcast Rádio Ciência Popularização da Pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar toda a sociedade da região sobre pesquisa, tecnologia, ciência e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre o projeto de conservação de rios e ecossistemas aquáticos na Tríplice Fronteira. Esta é uma iniciativa da Universidade Internacional da Flórida em colaboração com a Universidade Federal do Amazonas e várias outras organizações da região. A professora Simone Ataide é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, professora. Ela é graduada em Ciências Biológicas, mestre em Botânica e Etnobotânica e doutora em Ecologia Interdisciplinar com concentração em Antropologia pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Professora da Universidade Internacional da Flórida, em Miami. Trabalha há mais de 20 anos na região amazônica. Bem-vinda mais uma vez, professora Simone. Qual o objetivo do projeto desenvolvido? Olá, Kátia. Olá a todos e todas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu queria parabenizar essa iniciativa da Rádio Ciência e também agradecer à professora Tassiana Coutinho pelo convite. Eu sou a Simone Ataide, eu sou professora associada do Departamento de Estudos Socioculturais e Globais e do Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Universidade Internacional da Flórida, em Miami. Eu já trabalho na Amazônia há mais de 20 anos. O meu trabalho é direcionado principalmente a apoiar as iniciativas comunitárias e toda a parte de direitos socioambientais e direitos humanos e direitos indígenas, com apoio diretamente às comunidades indígenas e ribeirinhas da região. E, mais recentemente, eu tenho trabalhado agora na temática de governança transfronteiriça, por isso estou aqui na Tríplice Fronteira, nesse projeto que a gente vai comentar hoje, desenvolvido em parceria com várias organizações da região e com a Universidade Federal do Amazonas. Sim. Eu sou também bolsista do programa Fulbright Amazônia e professora visitante da Universidade Federal do Amazonas pelo programa Fulbright. Professora, sobre o seu projeto, qual o objetivo? O principal objetivo dessa iniciativa, a gente chama de iniciativa, porque ele é um projeto de longo prazo, de 3 anos, e a gente está construindo aqui, em colaboração com os atores locais e com as organizações, um processo que visa a conservação dos rios, ecossistemas e espécies aquáticas de água doce na região nessa região da Tríplice Fronteira, através de uma abordagem de cocriação de conhecimento e fortalecimento das capacidades locais. Qual a importância dessa iniciativa, professora Simone? Eu vejo que essa iniciativa tem uma grande relevância para apoiar as ações e estratégias comunitárias que já estão em curso na região, para a conservação e gestão sustentável dos ecossistemas aquáticos, espécies de peixes e de outros organismos que dependem da saúde dos rios para o seu bem-estar. Então, é voltado também para essa ideia da saúde humana e ambiental conectada. A iniciativa tem como princípios a cocriação do conhecimento, que é desenvolver os conhecimentos de forma colaborativa não só entre acadêmicos e comunidades, mas também em conjunto com outros atores que têm relevância, para essa gestão das águas e de ecossistemas na região. E o foco geográfico específico é toda a região que compreende entre Iquitos, no departamento de Loreto, e passando pelo departamento do Amazonas, na Colômbia, e se estendendo até o município de Belém dos Solimões, já no Brasil, na calha principal do rio Amazonas. A proposta desse trabalho é o apoio e construção a partir da realidade local. E a iniciativa possui 3 eixos integrados de ação. Sim. A governança transfronteiriça, que é muito importante nessa região, a valorização e a conservação da diversidade biocultural, que compreende que a diversidade
biológica e a diversidade cultural estão interligadas. Sim. E o conhecimento da diversidade biológica é fundamental para a conservação dessa diversidade e das relações que se estabelecem a partir da diversidade cultural que a gente tem de muitas línguas, povos e modos de vida na região, e as espécies aquáticas, principalmente, porque tem foco nas águas o nosso projeto. E, finalmente, a parte também de ecossistemas e hábitats. Como é que esses ecossistemas e hábitats, por exemplo, estão mudando, estão respondendo à grave questão que a gente tem hoje da crise climática, né? Que está acontecendo agora, que a gente está vivenciando, está testemunhando na região. E também os próprios processos geomorfológicos e as ações humanas na região. Eu considero que esse trabalho ele assume uma importância ainda maior em tempos de crise como o momento que estamos vivenciando agora, de extrema seca, uma seca histórica aqui na região, que qualquer pessoa, se quiser visualizar, é só ir até o porto e ver como está seco esse nosso grande rio Amazonas, que nunca se imaginou que fosse estar, que fosse haver uma seca como está acontecendo agora. Então, acho que a iniciativa de colaboração, de gestão colaborativa, de entender a região e de unir os atores para essa gestão, para essa governança transfronteiriça das águas e dos ecossistemas aquáticos é ainda mais importante a partir dessa realidade que a gente tem vivido agora. Com certeza. Quais os principais resultados dessa iniciativa? Então, essa iniciativa ela é relativamente recente e nós estamos tendo o cuidado. E quando eu falo nós, eu falo a equipe toda do projeto, as pessoas locais que têm trabalhado aqui também com a gente, porque um princípio muito forte que nos guia nesse trabalho é construir as capacidades locais, é trabalhar com as pessoas como técnicos, como pesquisadores do projeto. Então, nós iniciamos com um trabalho que é o mapeamento de atores sociais, que a gente fala. E o que é esse mapeamento de atores sociais? É entender quem são as organizações que trabalham ou que estão, de alguma forma, ligadas com a gestão e conservação dos ecossistemas aquáticos, dos rios, da água, e entender quais são os interesses, quais são as dificuldades, quais são as prioridades que essas organizações têm em relação a essa gestão, para depois pensar quais são as estratégias de conexão, quais são as ações prioritárias a serem desenvolvidas. Sim. E como estabelecer, como implementar esse processo de cocriação do conhecimento que já está se iniciando, mas que vai realmente ser implementado a partir do segundo ano. Em cada localidade, nós identificamos, então, as principais organizações, como, por exemplo, as universidades, instituições de ensino e pesquisa, entidades do governo, organizações indígenas, associações de pescadores e barqueiros, entidades religiosas e outras organizações pertinentes. Também identificamos, por exemplo, quais são as organizações e entidades que atuam na governança transfronteiriça propriamente dita, como a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, que agora espera-se que seja fortalecida a partir da cúpula da Amazônia que tivemos, que foi realizada em Belém, na qual os vários presidentes que compartilham a região amazônica se encontraram e discutiram ações conjuntas para a região. O que a gente percebeu? Que existe uma quantidade significativa, claro, de organizações e atores atuantes na região, mas com relativamente pouca conexão e integração entre esses atores no que diz respeito à gestão e conservação dos recursos aquáticos. Também notamos que existe uma diferença grande em relação à presença do Estado e os investimentos regionais em cada país, na Colômbia, no Peru e no Brasil. Os resultados desse primeiro ano, eles serão, então, apresentados e discutidos com atores-chave em cada país e local de ação, para determinar de forma participativa e colaborativa quais ações são prioritárias para serem desenvolvidas no futuro. Professora, quais as principais preocupações das pessoas da região em relação à conservação dos rios e dos recursos aquáticos? Essa é uma pergunta muito importante.
Porque a gente conversou com muitas pessoas, conversamos com muitos atores e percebemos que existem preocupações mais específicas, mas também existem preocupações que são comuns entre os diferentes atores. E essas preocupações comuns, elas são muito importantes para estabelecer as prioridades de ação na região, para atender a essas preocupações comuns. Então, eu vou falar de principalmente 3 preocupações que nós identificamos para a região. E a primeira diz respeito à questão da poluição dos rios. Poluição dos rios, a poluição dos rios, o controle do lixo e a destinação de resíduos sólidos. É uma grande preocupação em relação à água e aos rios aqui. E ela é difícil de resolver, porque ela exige uma ação coordenada entre os diferentes países, ela exige investimentos, ela exige um grande esforço conjunto para que se encontre soluções para esse problema dos resíduos sólidos, da poluição dos rios e do lixo. E ela exige também uma conscientização da população, porque ela só vai ser bem-sucedida, qualquer iniciativa para controle do lixo e destinação de resíduos sólidos, quando você tiver as pessoas conscientizadas sobre a importância da destinação adequada do lixo. Você precisa ter uma destinação adequada, mas também a educação ambiental e a informação para as pessoas é muito importante. A segunda, também a segunda questão das preocupações que foram colocadas, que eu acho que tem relação com a primeira que eu coloquei, é que várias pessoas mencionaram também a necessidade de trabalhos integrais de educação ambiental e de comunicação para a população local e regional. As pessoas também estão preocupadas com a questão do impacto das mudanças climáticas na região, nos rios, nos peixes e nas mudanças que estão percebendo nos ambientes. Tem várias mudanças que já são percebidas pelas pessoas que vivenciam, pelos barqueiros, sim, pelos pescadores que estão todos os dias, que têm as suas vidas intimamente conectadas com o rio, tem essa codependência, essa interdependência com o rio, com as águas e com essa grande biodiversidade que a gente tem representada nesse nosso Rio Amazonas. Então, o que está... Eu vou dar um exemplo que foi comentado por um líder, um barqueiro e líder da Associação dos Barqueiros aqui de Tabatinga, que comentou que esse ano ele não viu a piracema acontecer. E vocês sabem que a piracema é um fenômeno fundamental para a reprodução e para a resiliência dos peixes, de várias espécies de peixes da região. Sim. É quando eles migram para se reproduzirem, E eles vão para as cabeceiras do Rio Amazonas, lá longe, muitas vezes lá no Peru, para se reproduzirem. E isso, por exemplo, os bagres amazônicos, eles fazem esse percurso. Tem bagres amazônicos que fazem um percurso que é de quilômetros e quilômetros. Eles atravessam todo o Rio Amazonas, crescendo, e depois voltam para as cabeceiras para se reproduzir. Então, você imagina como a seca, como essas mudanças e agregadas, em adição ao que a gente já está percebendo de uma grande poluição das águas, questões de barragens, questões de mineração ilegal, tráfico ilegal de várias espécies de peixes, todos esses fatores combinados já está tendo um grande impacto na população de vários desses peixes que são essenciais para a segurança alimentar das famílias que vivem aqui na região. Geralmente, é muito importante a gente entender que, geralmente, as comunidades e as pessoas que mais dependem da pesca e dos recursos aquáticos para a sua sobrevivência, elas são as mais afetadas pelas mudanças climáticas e pelas crises como essa que estamos vivenciando. E, finalmente, em terceiro lugar, eu queria comentar a questão da segurança. Essa palavra é uma palavra-chave hoje em dia. É uma segurança, acabei de falar da segurança alimentar, mas é importante falarmos da segurança hídrica e é importante também falarmos da segurança física das pessoas da região. Foi comentado, vários atores, inclusive, que nem se pode citar o nome desses atores, pela questão da atuação de várias quadrilhas de crime organizado aqui na região, que atuam no tráfico ilegal de peixes, em várias ações ilegais, Crimes ambientais. Crimes ambientais, tráfico ilegal de peixes, crimes
crimes também contra as pessoas, Sim. roubo até de comunidades ribeirinhas que vêm fazer, vêm para o banco, vêm fazer as suas compras aqui em Tabatinga e são agredidas. Então, essa população se sente muito ameaçada. E outra questão também, a segurança, que eu estava falando, né? Essa palavra segurança, ela é multidimensional. Ela tem essa questão da segurança física, que está relacionada com a segurança hídrica, que é você ter acesso à água. Como é importante você ter água, você ter acesso à água. E você vai aqui na Ilha de Santa Rosa e tem uma grande carência de água. As pessoas não têm água potável, né? A gente esteve conversando lá com o alcalde de Santa Rosa, entendeu que a região lá, que a questão lá ela é crítica, bastante crítica. E a segurança hídrica também afeta o transporte fluvial, como a gente pode perceber o que está acontecendo, né? E o transporte fluvial afeta a vida das pessoas de uma forma muito forte na região. As pessoas não podem, muitas comunidades, né? As crianças, jovens, não podem ir para a escola, não há o abastecimento de alimentos, não se pode... por exemplo, também ficam sem combustíveis, muitas vezes, porque tem que ir... Todo o transporte aqui, ele é feito de barco. Sim. Ele é pelo rio. Então, o transporte também fica muito prejudicado com a questão das mudanças climáticas, essa seca associada ao fenômeno do El Niño, que a gente está vivenciando esse ano. E, por fim, também a falta de acesso à saúde e, como eu já falei, a segurança hídrica, a segurança física e a segurança alimentar estão intimamente conectadas. Então, não se pode achar uma solução só para uma questão. Tem que se achar também, trabalhar entre os setores e entre as organizações para achar soluções que sejam integradas para esses problemas que dependem uns dos outros. Sim. Né? Professora, quais os próximos passos dessa pesquisa? Então, os próximos passos, eles incluem a síntese de todo esse conjunto de informações, o mapeamento de atores sociais que ainda está sendo realizado. Ele está em diferentes momentos, nos diferentes países, até porque vocês podem imaginar a dificuldade, né, de trabalhar, levantar essas informações. Então, estamos já realizando essa síntese inicial para fazer um compartilhamento dessas informações junto a atores-chave e através de vários eventos, diálogos e oficinas. Então, a partir desses diálogos e desses eventos, serão planejadas, então, as atividades de pesquisa aplicada, diálogos, e trocas de experiência e capacitações que vão acontecer no ano que vem, em 2024. Essas ações serão desenvolvidas também em cada localidade e país focal, em colaboração com as instituições e organizações locais, bem como englobando ações transfronteiriças regionais. Como exemplo, podemos dar o apoio a pesquisadores locais e formação de pesquisadores locais, cientistas locais, bem como iniciativas comunitárias, como os acordos de pesca e o manejo de lagos e o manejo e proteção do pirarucu na região, que nela conecta os vários países. E para quaisquer outras informações adicionais, vocês podem entrar em contato com a equipe do projeto, principalmente os técnicos Nathaniel Marim e a Marta Lujan, aqui em Tabatinga, ou a pesquisadora líder do projeto, doutora Juliana Laufer, ou, é claro, a nossa querida professora Tassiana Coutinho. Muito obrigada. A gente que agradece a professora Simone pela entrevista aqui no nosso podcast Rádio Ciência. Muito obrigada. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, no canal do YouTube e também no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo Rádio Ciência.